barato e do leite puro. Venho da mata fechada. Você é nosso maior bem. Voz FM 92,1. Marcelo Augusto e toda a sua equipe aqui na Voz FM. Os principais fatos de Goiânia, Goiás e do Brasil. Comentário, opinião, entrevista. Programa Marcelo Augusto está no ar. Em Goiânia, 18 horas pontualmente, estou aqui falando diretamente dos estúdios da Voz FM 92,1, na Goiás, esquina com a Avenida Anhanguera, no coração de Goiânia. Se tem um lugar que é o centro de Goiânia, é exatamente onde eu estou. E é com muita alegria que nós, apesar do feriado, muita gente viajando, né? Rapaz, eu sonho um dia que essa cidade vai ficar igual hoje aqui. Uma paz, uma alegria, né? Uma tranquilidade para a gente rodar nessa cidade. Que coisa maravilhosa. Está aqui ao meu lado, ele que eu já anunciei, mas agora sim quero ouvi-lo, cumprimentando aqui os nossos amigos, né? Pastor, ex-deputado Samuel Almeida. Boa noite, deputado. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos os nossos ouvintes da Voz FM. E você estava dizendo aí, é uma alegria muito grande andar no trânsito de Goiânia com pouco movimento. Goiânia tem se tornado quase que impraticável. Com certeza, com certeza. Então tudo na vida tem um lado positivo e o lado negativo. O amigo que fala assim, maravilha. Quero cumprimentar aqui o nosso amigo Shalom, que é o responsável aqui pelo a nossa transmissão ao vivo, pelo YouTube, pelo Facebook, né? Você pode participar conosco, mandando aí as suas perguntas, as suas críticas, os seus questionamentos. Comentar aqui o João Paulo, né? É isso mesmo, nome de Papa, né? João Paulo, aquele abraço. Mandar um abraço aqui para o Josué Almeida. Você é parente do Samuel Almeida, Josué? Vou fazer a mesma pergunta, viu? Comentar aqui o Henry, né? Que está aqui presente também, o filho aqui do Samuel. E ao Shalom, muito obrigado pela sintonia, pelo apoio, pelo trabalho, porque a gente não faz nada sozinho, né? Tudo que a gente faz em equipe, para que você receba realmente a comunicação da melhor maneira possível. São 6 horas e 3 minutos agora, 6 e 3, agora sim, 6 e 3. Que hora que hoje tem Avança Goiás, meu amigo? Não? Então vamos lá para o nosso editorial de hoje, então. Editorial. Só quem conhece fala a verdade. Apresentação, Marcelo Augusto. Na semana passada, o Brasil deu um grande passo para o futuro. A Câmara Federal disse com a maioria esmagadora e democrática de votos, 367, que a democracia é um valor inegociável e que ninguém está acima da lei nem da Constituição Federal do Brasil. Nesta quarta, 3 ministros do Supremo Tribunal repudiaram a tentativa do governo do PT de chamar de golpe o que está previsto em nosso ordenamento jurídico, disse o ministro Celso de Mello. Há equívoco quando Dilma afirma que há um golpe parlamentar. Ao contrário, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, deixou claro que o procedimento destinado à abertura do processo de impeachment observa os alinhamentos ditados pela Constituição da República. E o ministro continuou: portanto, ainda que a senhora presidente da República veja, a partir de uma perspectiva eminentemente pessoal, a existência de um golpe, na verdade, há um grande e gravíssimo equívoco, porque o Congresso Nacional, por intermédio da Câmara dos Deputados e o Supremo Tribunal Federal, deixaram muito claro que o procedimento destinado a apurar a responsabilidade política da Presidente da República respeitou até o presente momento todas as fórmulas estabelecidas na Constituição. O ministro Gilmar Mendes disse: eu não sou assessor da Presidente e não posso aconselhar, mas todos nós que temos acompanhado esse complexo procedimento no Brasil
podemos avaliar que as regras do Estado de Direito estão sendo observadas. Esse fundo musical, ele tá meio ruim mesmo. Você pode trocar aí por outro, viu, meu amigo Gilmar? É o seguinte, né? Os ministros estão comentando, as pessoas estão falando, aquele mimimi do governo de falar que é golpe, que está acontecendo no Brasil, isso é de uma barbaridade terrível, um desrespeito às instituições no Brasil, né? A Câmara procurou o Supremo estabeleceu as normas, não é? Do rito do impeachment. A Câmara dos Deputados, todo mundo acompanhou pela televisão, fez tudo conforme o figurino, independente se lá há ou não pessoas que respondem processo, isso a lei não estabelece. A lei no Brasil, você só é condenado quando houver uma sentença transitada em julgado, ou seja, quando você não puder mais recorrer daquela decisão judicial. O que não é o caso, né? Tem muitos deputados ali que realmente precisam ser expulsos do parlamento. Mas porque isso não aconteceu, não quer dizer que aquele procedimento foi irregular. Muito pelo contrário. Quem diz isso não sou eu, mas o Supremo. E outro ministro também afirmou mais coisas. O ministro Dias Toffoli, que foi indicado, veja os senhores, ele era advogado do Partido dos Trabalhadores e foi indicado ministro do Supremo. Olha o que o Dias Toffoli diz. Falar que o processo de impeachment é um golpe depõe e contradiz a própria atuação da defesa da presidente, que tem se defendido na Câmara dos Deputados, agora vai se defender no Senado, se socorreu no STF, que estabeleceu parâmetros e balizas garantindo a ampla defesa. Portanto, arrematou o jovem ministro. Alegar que há um golpe em andamento é uma ofensa às instituições brasileiras, que é uma democracia sólida, que funciona e que suas instituições são responsáveis. Assim, quando a presidente da República desrespeita os poderes legislativos e judiciário, chamando de golpistas quem cumpre a lei e a Constituição, ela novamente comete crime de responsabilidade e ofende o artigo 85 da Lei Maior. O que diz o artigo 85? São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação. O exercício dos direitos políticos individuais e sociais, a segurança interna do país e o descumprimento das leis e das decisões judiciais. O Brasil não pode aceitar que alguns sabotem a lei e promovam a bagunça e a desordem social. A lei é dura, mas é lei. Portanto, ordem e progresso, senhores. Marcelo Augusto. Você é nosso maior bem. Voz FM 92,1. Boa noite pra você. Marcelo Augusto. Pois é, agora estamos de volta aqui com os nossos debatedores dessa noite, né? Já fizemos aqui o nosso editorial. Chegou aqui o nosso amigo Pastor Neles. Tudo bem, pastor? Boa noite. Vamos fazer uma saudação aqui aos nossos ouvintes. Tudo bom? Tudo bem, obrigado. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Samuel, pastor Samuel Almeida. Boa noite toda a equipe e boa noite aos queridos e valiosos ouvintes da Voz FM. Quando você estava vindo para cá, você não viu ninguém, chegou aqui na rádio, viu essa multidão aqui, você ficou falando, mas esse povo trabalha mesmo, né? Por isso não tinha ninguém na rua. Estão todos aqui, ó, envolvidos nesse programa. Samuel, pastor Samuel, ex-deputado Samuel Almeida, como é que você viu aí a questão do impeachment da presidente Dilma? Como é que você viu o que a Câmara dos Deputados fez? Na sua ótica de ex-parlamentar, presidente de um poder, acostumado com os embates ali políticos, como é que você vê alguma ilegalidade ali? Você vê alguma coisa que foi feita fora daquilo que o regimento interno da Câmara estabeleceu e que o rito que o Supremo também estabeleceu? Você vê alguma coisa que te soou assim estranho? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos que estão nos ouvindo aqui na Voz FM. E também pelo YouTube e pelo Facebook. Pelo YouTube, ao Facebook, vivo e a cores. Aqui, estamos internacionais. Globo, mas a gente está arrebentando aqui. Estamos internacionais. Marcelo, nós estamos tão acostumados no Brasil a
observar, ver tanto descumprimento de regras e de leis que tudo parece banal. Um fato que ocorreu no Brasil, e essa instabilidade já não é de agora, já começou mesmo com a reeleição da presidenta Dilma, ela até hoje não governou o Brasil. Isso foi mais um ato político do que ocorreu no Brasil. Esse fator acontece dentro do parlamento quando você perde o controle total. Ela perdeu o controle total do comando da política do país, e isso refletiu na Câmara. Foi um ato político, com certeza foi um ato político. Na minha visão, foi um ato político. Que o elemento que os parlamentares tinham para regular, para questionar, para tentar mudar a situação foi através de uma votação que propusesse o impeachment da presidenta. Então é uma situação que foi regulada, como você disse, pelo Supremo Tribunal Federal. A proposta do impeachment foi elaborada por juristas de renome no Brasil. Então esse fato de que é um ato político é óbvio, o impeachment é um ato político. Agora, teve elementos, esses elementos são também jurídicos. E o que se foi feito tudo balizado por orientações do Supremo, dos próprios juristas que existem na Câmara, que são muito bons, né? São muito bons. Então, esse questionamento eu acho que é muito pessoal. Quando você é atacado, quando você talvez não tem respostas à altura, você tem que se salvar da maneira que pode. É golpe, estão me perseguindo, estão me atacando sem motivo. Então é uma questão mais de descontrole da política brasileira, e isso refletiu e criou-se uma bola de neve que é de um descontrole total. É verdade. Eu vou apertar aqui o Neles. Neles, apertar no bom sentido, é claro. Fica aí, fica aqui, o que é isso? Como é que você vê isso que está acontecendo na política? Você que é um militante aí do meio evangélico, né? Você que se fica nos bastidores. De esquerda, hein? De esquerda? Sempre foi. Não do PT. Quando se fala esquerda no Brasil, se pensa imediatamente no PT, não. De esquerda PT. Dentro da igreja. Tem um lado da direita e um lado... Vai me explicar o que é isso. O Neles, como é que você vê esse movimento dentro como é que a igreja vê isso? Como é que a igreja vê essas coisas? Porque a gente tem políticos que são eleitos pela igreja, mas eles não representam o pensamento da igreja. Muito pelo contrário, tem uns lá que defendem casamento gay, tem uns que defendem aborto, não sei o quê, e teve apoio da igreja, teve votos da igreja. Mas como é que você vê, então, a visão do templo mesmo, dos pastores? Se é que a gente pode fazer essa pergunta. Marcelo, é difícil responder essa pergunta como igreja, né? Falando pela igreja. Como que você vê então isso? Mas, você, pessoa... agora você facilitou para mim. Como você vê? Você é membro de uma igreja. Eu vejo o seguinte, eu vejo o impeachment, eu não vejo com bons olhos. Eu acho que é doloroso, muito amargo, é doloroso para a nação, mas acabou sendo necessário. Até pode parecer estranho dizer que acabou sendo necessário. E eu vou tomar emprestado aqui as palavras do Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente, que na semana passada deu uma entrevista. Ele disse que o impeachment não é um ato de escolha, mas é consequência de atos. E eu concordo com ele. Tornou-se necessário porque tornou-se consequência de atos. E não há por que a gente gostar ou não gostar. É uma consequência. E isso é inevitável. E quero lembrar que de 88 para cá, a partir dessa nova Constituinte, todos os governos de 88 para cá sofreram pedidos de impeachment. Todos. E a maioria deles promovido por quem está sofrendo agora, pelo PT. O PT, né? O PT gostava então, de assim, impeachment os outros, né? se naquela época era legítimo, por que agora não é legítimo? Não é? Então, assim, é doloroso, mas tornou-se necessário. Então, essa é a minha visão. Agora, pela igreja, a maioria concorda com o impeachment, mas talvez levado pelo mesmo sentimento, de ver isso como um mal necessário. Ah, tá certo. Ficou bem colocado. É isso mesmo, Samuel? Você concorda com o que ele está falando? Ainda também, Marcelo, uma questão seguinte, a falta da consciência política no Brasil, ela também chega ao segmento evangélico, ao segmento católico, ao segmento religioso de uma forma geral. Certo. O brasileiro não é politizado. Então, quando você fala, olha, o agente político está indiciado, na cabeça da pessoa que não entende daquele processo, ela já está condenada.
Já é um fato condenado. Então, lembrando que esse processo do impeachment é uma autorização para o início de um processo. Exatamente. Está se iniciando um processo. Esse agora vai ser remetido ao Senado Federal. Já está lá, já foi lido. Exatamente. No Senado Federal se monta novamente uma comissão e tem aí novamente votação com maioria simples. Maioria simples. Depois você já vai entrar em outro critério, enfim, é o início de um processo. E não nem o meio nem o fim. Agora, que era necessário, que é importante. Infelizmente, no Brasil, as informações, a politização ainda é pouca, não chega a se... Eu não tenho esses dados oficiais, mas eu creio, né, Nélis, que deve ter aí... Nós temos aí no máximo de 20% a 30% da população brasileira que entende de um processo, talvez do mínimo do impeachment, ou que conhecimento do processo político. Então isso é muito ruim. É muito ruim porque você vê lá na Câmara o deputado, olha, eu vou votar aqui em nome de Deus, eu vou votar em nome da minha mãe, do meu tio, da minha avó. Teve lá deputado que eu acho que votou até em nome da cachorra da casa. Uma coisa maluca. Gato preto, exatamente. Do gato preto. Vou votar em nome do meu gato preto. Pouca vergonha, né? Para aí, é uma brincadeira. Mas deixa eu te apertar aqui um pouco. Vamos fazer aqui um bate-bola. Você acha que na igreja está tendo essa conscientização política? A igreja cresceu muito. O crescimento da igreja é proporcional à responsabilidade que ela tem com o município, com o Estado e com o Brasil, pastor Nélis? Eu não posso dizer que é proporcional, Marcelo. Pode ficar tranquilo, que o som vai te pegar aí. Não precisa mudar. Assim. Aí. Ok, obrigado. Eu acredito que acompanha o crescimento da igreja. Pode falar de longe do microfone. Mas que prega, tá? é difícil dizer se é proporcional a esse crescimento. Mas eu tenho visto com bons olhos que a gente está amadurecendo, né? A nossa irmandade está bem mais amadurecida do ponto de vista político. Não está no ponto ideal, mas está amadurecida. 3 fases na igreja. A proibição total de política. Se você falasse em política... Coisa do diabo, coisa do capeta. Coisa do capeta. Há uma aversão à segunda fase. E hoje eu vejo assim um certo fechamento da discussão. Não se discute mais e se fecha o assunto internamente. É isso mesmo ou eu estou errado? Tem pouco disso. Eu não sei se o Samuel vai concordar comigo, mas eu sempre disse aos meus pares na igreja que nós somos muito imediatistas do ponto de vista político. Queremos resultados rápidos, né? Exatamente. Própria cultura brasileira, né? Também. É isso mesmo. E eu acho que se nós fôssemos melhor politizados, nós teríamos uma prática política em relação à nossa sociedade muito mais eficiente, muito mais eficaz. Mas eu creio que há espaço para a gente melhorar e tempo para isso. Nós estamos aqui discutindo os problemas do Brasil, de Goiás, de Goiânia. Vamos aqui tentar. Olha, tem alguém na linha? Já? O que é isso? Eu nem dei o telefone do Zap aqui, 32 12 92 10 é o telefone da emissora. Você pode ligar e participar ao vivo com a gente. 84 19 0692 e 94 20 13 00 é o nosso Zap. Você pode mandar o seu recado aqui pra gente, ok? Beleza? É isso mesmo, João Paulo? Então tá, certinho, né? Tem alguém na linha aí? Vamos soltar? Solta aí pra gente. Boa noite, Marcelo Augusto. Quero te parabenizar pelo programa e pela enorme audiência aqui na região norte de Goiânia, aqui no Conjunto Itatiaia, no Jardim Pompeia, no São Judas Tadeu, todo mundo ligadinho com você, Marcelo Augusto. Marcelo Augusto, parabéns pelo editorial de hoje, formidável, mas não seria o caso do presidente do STF, o ministro Ricardo Lewandowski, vir conversar com a população por meio da televisão, que é um veículo de massa, e tranquilizar a população dizendo que não existe golpe, que está tudo estabelecido dentro das regras constitucionais e além disso, fiscalizado pelo próprio STF. Estou achando que falta isso de parte do ministro Ricardo Lewandowski, presidente do STF. Grande abraço, Marcelo Augusto. Obrigado a você pela sintonia, pelas palavras. Você está certinho. Deixa eu fazer aqui um pedido para o ministro Lewandowski. Aliás, Ricardo Lewandowski, né? O nome dele. Ministro, aqui, por favor, ministro. O senhor é presidente do Supremo. O senhor tem que virar público e dizer para o povo que a presidenta está fazendo politicagem, que no Brasil não existe golpe. O Brasil está cumprindo a regra
constitucional, aliás, que foi votada pelos senhores ministros do Supremo. Ou o senhor assume o seu papel, ou o senhor pede para sair. Aliás, o senhor está chegando na hora de aposentar mesmo, daqui a alguns meses o senhor aposenta, já antecipa a aposentadoria e vai pescar, vai cuidar da sua vida. Agora, para de deixar de fazer o que você tem que fazer. O senhor tem uma responsabilidade com esse país, assim como também o presidente do Senado, o senhor Renan Calheiros. Eu fico perguntando o seguinte, por que o PT não pede a cabeça do Calheiros? Já que o Calheiros responde no STF também, inquérito e é réu. E não é por um processo, viu? São vários processos. Então, a autoridade do Brasil tem que começar a cumprir aquilo que a Constituição manda que ele faça. Há um presidente de um poder, ele tem que fazer isso. Porque o outro está dizendo que aquele poder está tendo golpe. Então ele teria, o ouvinte está certinho. Ele não faz isso por quê, ouvintes? Porque as autoridades desse país são frouxas. A verdade é essa. Poucos homens aqui têm peito e coragem de falar a verdade. É por isso que a gente aplaude, né? Vamos bater palma aí. Cadê as palmas? Para o juiz Moro. O juiz Moro é um juiz em 400 e 500 juízes federais que tem o Brasil. E que resolveu peitar esse bando de vagabundo que está assaltando o Brasil. E aí a gente fica admirado, né? Pô, mas que homem sério. Não, ele está só cumprindo o papel dele, ouvinte. Nós pagamos bem o juiz federal, um juiz estadual, um promotor público, um ministro do Supremo, para que ele nos represente. É assim que funciona a democracia. E eu fico indignado, assim como o ouvinte está também, porque os homens que recebem para fazer o que tem que fazer são omissos e são indiferentes ao clamor popular. É isso mesmo, José Neto? Você está me olhando aí com olhos de indignação também? É isso mesmo, Marcelo. Eu concordo com você, assina embaixo. Até você me fez lembrar do embate do Mensalão. Bem lembrado. Quando o senhor incorre ali no artigo 85 da Constituição, né? Cooptar o legislativo, isso é crime de responsabilidade. O senhor Lula já tinha que estar preso há muito tempo. É verdade. Quando o senhor ministro Lewandowski, ele contestava abertamente algumas importantes informações relatadas pelo senhor Joaquim Barbosa, o pau a gente achava aquele estranho, né? Eu achava aquele estranho. Mas está aí a evidência por que era estranho. Né? Muito bem lembrado, Janela. Tem mais ouvinte aí? Você pode participar, hein? 8419-0692, dê a sua opinião, né? A gente aqui no nosso programa não tem prêmio para ouvinte. O prêmio aqui para você, ouvinte, é poder ter liberdade de falar. Você acha que isso é fácil? Não é. Lá na Câmara o deputado não fala, o presidente do Supremo do Brasil não fala a verdade. Não tem prêmio maior do que consciência. Exatamente, então você aqui tem o seu espaço, pode falar, porque nós vamos te respeitar. Seja contra, seja a favor, não é obrigado a concordar com a gente não. 8419-0692, 9420-1300. Vamos para um breve intervalo para tomar uma água e eu volto daqui a pouquinho. Pra você. O seu almoço com graça, você ouve todos os dias aqui. Voz FM 92,1. Uma programação bem temperada para o seu almoço. Música suave, com muitos prêmios para transformar o seu almoço em uma benção. Almoço com graça, todos os dias, na Voz FM 92,1. A rádio que faz amigos. A Voz FM está inovando a cada dia. Agora você pode interagir com a gente pelo WhatsApp. Pode pedir sua música, pode mandar seu alô e ainda concorrer aos prêmios. Tudo pelo WhatsApp da Voz FM. O WhatsApp da Voz FM. Anote o nosso número. 6284190692. 6284190692. Mas lembre-se, no seu primeiro recado você deve enviar o seu nome completo, o seu bairro e cidade onde mora. WhatsApp da Voz FM, facilitando a sua vida. Essa é a Voz FM, a rádio que tem o WhatsApp para você. Agora você já pode ouvir a Voz FM no seu smartphone. Já está disponível o novo aplicativo da Voz FM para Android e iOS. O som digital da Rádio Gospel que mais cresce no momento. Pelo aplicativo você tem acesso direto ao nosso site, Facebook, WhatsApp, Twitter e todas as redes sociais para você enviar seu recado para a Voz FM. Tudo rápido e fácil.
Baixe grátis o aplicativo da Voz FM para o seu celular e ouça tudo digital. Voz FM, a rádio que tem aplicativo para você. Você lembra dessa música? Mas a minha maior alegria é saber que muito em breve... Música raiz como essa e muitas outras você ouve aqui na Voz FM, todos os sábados às 19 horas, no programa Voz da Saudade, com o pastor José Vargas. Em alguns momentos, tudo que a gente precisa é de um abraço amigo e de uma palavra que venha de Deus para nossas vidas. Nós da Igreja Esperança estamos de braços abertos, esperando por você e sua família. Procure a Igreja Esperança mais próxima de sua casa ou nossa sede, na Avenida Bartolomeu Bueno, quadra 15, lote 26, Jardim Montserrat, em Aparecida de Goiânia. Temos cultos às quartas-feiras, às 20 horas e nos domingos em 2 horários, às 9 da manhã e às 7 da noite. Venha estar conosco. Deus tem o melhor para a sua vida. Igreja Esperança, uma bênção para você. Boa noite pra você. Marcelo Augusto. Solte sua voz. WhatsApp. Nosso WhatsApp é 9420-300, 8419-0692 e o telefone da emissora é o 3212-9210. 3212-9210 é o nosso telefone. Você que nos acompanha pelo Facebook, aquele abraço, muito obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência, sempre muito importante para nós. Você também do YouTube, obrigado. E a turma do WhatsApp também participando aqui conosco, né? Hoje é 21 de abril, falar a verdade para você, a gente não dá muito valor no Tiradentes, não. A gente acha o Tiradentes uma data obrigatória no Brasil, né? O que o Tiradentes fez mesmo? Tanta controvérsia sobre a história dele, né? Mas vamos supor que seja verdade, porque no Brasil quase tudo que está na história é questionável, né? Você vai pensar em Duque de Caxias, você vai pensar em Tiradentes, você vai pensar em tanto herói nacional. Vamos supor que o Tiradentes... Você descobre que não é nem herói, né? Seja tudo aquilo que falam dele. O que é o fato marcante de Tiradentes? Tiradentes, ele se insurgiu contra os impostos altos da coroa portuguesa. A coroa portuguesa cobrava 1/5 de imposto, 1/5, que representa 20% do valor do ouro que era recolhido ali em Minas Gerais, que era o grande mercado de ouro do Brasil, né? E chegou uma vez que a coroa quis receber os patrais, né? Aqueles impostos que estavam devidos, de uma vez só. Essa expressão ficou tão forte que surgiu a gíria, né? A expressão o quinto dos infernos, de tanto que as pessoas ficavam revoltadas com esse imposto alto. Hoje, a coroa brasileira, ou quer dizer, a República Brasileira da Dilma, cobra 2/5, rapaz, do povo brasileiro. Quase 40% dos impostos vão para a coroa chamada Brasil. Então, nós estamos discutindo hoje... Você tem que agora outro termo, né? Que tinha o quinto dos infernos. Agora você tem que criar outro. Os 2/5 dos infernos. Acontece o seguinte, que nós estamos discutindo hoje não é só depor a presidente da República, que está na Constituição. Se ela cometer crime de responsabilidade, e o crime de responsabilidade eu já li para você aqui o que é. Atentar contra o funcionamento do Poder Legislativo. Olha, o PT não fez isso com o Mensalão, ele atentou contra o funcionamento. Ele não continuou fazendo isso, comprando deputados com apoio, com ministérios, etc. O Petrolão é a sequência o Petrolão é o suprassumo da bandidagem no Brasil. É o maior crime dos países modernos. Você não vê isso na Rússia, nos Estados Unidos, na Europa. O Brasil foi campeão mundial na criminalidade. E aí o que acontece? Nós não estamos discutindo só isso. Isso vai acontecer. Tem fato lá do Tribunal de Contas da União, classificou como pedalada fiscal, a Câmara votou, o Senado vai votar. Ponto pacífico. Agora é só isso que nós queremos? É só isso que as pessoas protestaram nas ruas? Aliás, que eu participei de algumas manifestações como cidadão que sou. Não é só isso. Você acha que foi só isso, Nedes? Ou a gente quer mais? A gente quer, como diz a música popular brasileira, a gente não quer só diversão, a gente quer arte, quer saúde, quer outros direitos também. Na verdade, eu acho que os anseios... Tá saindo aí o som? Tá legal? Beleza? Os anseios que foram manifestos nos primeiros protestos de 2013 para cá, na verdade, eu creio que eles não estão sendo contemplados.
por essa mudança com certeza em consequência do impeachment. E nem será contemplado. Você acha que não vai? Mas qualquer mudança diante de tudo que estamos vivendo já nos sinaliza um pouquinho de esperança e de boas expectativas. E você, ex-deputado Samuel Almeida, a gente chama de deputado porque no Brasil é hábito, viu? Costume, né? Você chamar a pessoa pelo último cargo que ela ocupou. Então, por isso que eu chamo ele aqui. Foram vários anos lá dentro, né? Você acostumou. Ela começou jovem, novo ainda. Quem sabe volta um dia lá para Brasília, ou para a Câmara Estadual, ou para a Assembleia Legislativa. Ô Samuel, e você concorda com o pastor Nelis? Nós queremos mais? Nós vamos conseguir mais do que afastar o presidente? Marcelo, no início, eu acompanhava bem de perto todo esse movimento que acontecia no Brasil. Acontecia em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Goiânia, enfim, todas as capitais. E eu observava o clamor das pessoas que eram abordadas pela mídia na rua. Um dia eu achei uma coisa muito engraçada. A TV Globo abordou uma senhora e um senhor que manifestava na rua. Eles disseram o seguinte, falou, olha, a senhora está aqui manifestando, em nome de que a senhora está manifestando? Você está protestando contra o quê? Você está protestando contra quem? Contra o quê? Efetivamente você deve ter um clamor. Ela olhou, aquele olhar de dúvida, aquele olhar assim, sem saber o que falava, um pouco tímido. Ela falou, olha, eu estou protestando por tudo. Ela expressava a indignação da alma. Estou protestando por tudo. E quem estava com ela concordava balançando a cabeça. A repórter percebeu que a resposta foi um pouco vazia. Vaga, né? Falou, vem cá, mas tudo o quê? Ela ficou assustada, ainda não respondeu, falou assim, seria a passagem de ônibus? Ela falou, também. Então, isso é próprio do brasileiro, né? Era uma das primeiras vezes que o Brasil, na modernidade nossa que nós vivemos, tempos modernos, de que o Brasil, o povo brasileiro saem para as ruas para manifestar, para falar. Eu não creio que é só em relação à questão do governo federal, é enfim uma insatisfação que tem pela alta taxa de impostos, pelo índice de desemprego no Brasil, que hoje nós vivemos talvez um dos maiores da nossa história. Hoje as pessoas ficam preocupadas, olha, o maior clamor que se tem é da segurança pública, é da saúde. Quando se coloca pesquisas, né, científicas no mercado, na população, você percebe que isso não é o mais relevante. O que é mais relevante é o emprego, que as pessoas estão preocupadas, em sobrevivência. Enfim, o Brasil é um país criativo, é um país que as pessoas são muito tolerantes. E agora, enxergando, né, uma possibilidade de acabar com os quintos dos infernos, né, dos impostos, dessa alta tributação, uma das maiores do mundo, o brasileiro foi para a rua. Aí eu acho que quem está na frente, seja Dilma, seja Lula, eu vejo, Marcelo e Nelis, que isso não vai parar só na Dilma, não. Isso vai continuar com Temer, se for ele, né? Se tiver novas eleições, com os nossos governos estaduais, municipais, esse clamor ele vai continuar, porque é um sentimento, inclusive isso é uma mudança de cultura. Eu acredito que o brasileiro está mudando. O brasileiro está muito participativo com a questão de comunicação em massa mundial. O brasileiro está muito participativo, interagindo, né? Melhorou muito, né? Com certeza. O processo de comunicação global foi muito importante para o Brasil. Pois é, eu ouvindo aqui atentamente o discurso de vocês, eu notei uma certa dúvida. O que vai acontecer lá no Senado Federal? Será que o Cunha, o Renan Calheiros, lá de Alagoas, né? Companheiro do Lula, ele era líder do Lula na Câmara Federal quando o Lula foi cassado, é isso? Ou era senador já? Tem uma relação muito próxima. Eu acho que ele já era senador, né? Ele vem de senador há muitos anos. Do governo do Collor, em 92. Collor. Governo Collor. Collor, Lula, eles estão amigos hoje, né? Eu confundo os dois. São tudo do mesmo balaio hoje, tudo amiguinho, né? Mas antes não eram inimigos mortais. E aí o Renan vem há muito tempo aí nessa política que todo mundo condena, né? Mas ele se dá muito bem com ela. E é um paradoxo no Brasil. Toma né? cada lado, falar em paradoxo, eu vou falar cá. disso aqui no finalzinho do programa, né? Um discurso do padre Antônio Vieira, As 7 Propriedades da Alma. Vou fazer um pequeno trecho ao final do programa, que ele fez esse discurso em 1750,
aliás, 1650, mais ou menos, ali no meio da vida dele. Em 1650, os senhores vão ver e ouvir o quanto é real e é oportuno esse discurso. É o dia de hoje. Exatamente. Você acha que o Senado pode reverter a situação? Fato que vai acolher, vai ouvir a denúncia. Quando o Senado ouvir, ela já ouviu, perdão, vai formar agora a comissão. A comissão terá aí 10 dias para 10 sessões, melhor dizendo, para dizer se acata ou não a denúncia da Câmara dos Deputados. Pela baixa votação, você Marcelo, acha que pode mudar isso? Deputado Samuel Almeida, Vossa Excelência que conhece os meandros do Poder Legislativo. a pergunta é própria de quem já presidiu o Poder Legislativo também, né? Eu creio que pela baixa votação que precisa, né, para que isso seja instalado, eu creio que irá passar, com certeza. Vai ser instalado. Vai ser instalado. E aí, que não acontece? não tenho dúvida, que é uma maioria simples, né? Então, isso é fácil acontecer. Eu creio na possibilidade do termo estar assumindo aí pelo prazo dos 180 dias. Então Agora, vamos explicar para os nossos ouvintes. A primeira etapa, se aprovando que o processo tenha o rito normal, você tem um afastamento da presidência. Ela continua lá no palácio, viu? Continua no palácio, recebendo salário. Comendo, fazendo política lá dentro. Inclusive no mesmo palácio. Menos no Planalto. Não, no Planalto, não. Continua no Alvorada. No Alvorada. Continua no Palácio do Alvorada. Mas no Palácio do Planalto não. Lá despacha é o presidente. Sede administrativa do governo. Do presidente, né? Onde ele despacha. Aí, nesse caso, o vice assume. O vice assume que vira presidente. 180 dias, no mínimo. Que eu acho que isso é fato inevitável. Não creio que é possível reverter isso. Mas você tem dúvida se eles conseguem afastá-la ao final desse prazo? Eu não acredito que eles consigam efetivar isso ao Você tem final desse dúvida? processo. São 54 senadores. Hoje o governo, mesmo com essa condição hoje precária que ele está, eu creio que para conseguir a oposição conseguir 54 senadores, é muito senador. É muito senador. Deputado Samuel, eu vou dar um dado para você que não é sendo ingênuo, não. Mais tá? estarrecedor do que esse que você deu. Além do número de senadores, você sabia que nós temos mais senadores biônicos hoje em Brasília do que da época da ditadura militar? O que é um senador biônico? Senadores suplentes. É aquele que você não conhece o cara, você não votou nele. E ele está lá agora votando e falando seu nome pelo Estado e tal. E você fez a conta de quantos? Atualmente que eu não fiz essa conta. Olha, são mais de 30 biônicos que tem lá. Suplentes e tal. 30 biônicos? 30 biônicos. Não tive essa curiosidade. É um absurdo. De 81, 30. 30 são biônicos, ou seja, 30 são preocupados só com o bolso deles. Na maioria empresários, né? Você nem conhece o cidadão. Na maioria empresários. E nem estão preocupados com o eleitor. Ele não chegou lá pelo eleitor, ele chegou lá por um acordo político. Por outras vias, né? Por vias acordo político e interesse financeiro. Do poder. Então, realmente, daí vem a sua dúvida, né, Samuel? Você está com dúvida porque exatamente. O negócio lá é mais perigoso que na Câmara. Porque, veja bem, o cidadão não tem que prestar uma conta, um relatório para um eleitor. Ele não é cobrado de forma direta. Nem sabe. Vamos aí, eu não tinha feito essa conta ainda, mas 30 senadores que não devem umas, entre aspas, satisfação para o eleitor. Ele deve para o grupo político, o grupo partidário, empresários que colocaram lá. Então, agora vai depender muito do interesse desses empresários, desse grupo político e desse alinhamento que eles têm com o atual governo. Que tem. O governo sempre preocupou mais com o Senado do que com a Câmara. A atenção do governo, tanto do governo Lula quanto do governo Dilma, sempre foi voltada para o Senado e não para a Câmara. Então, eu acho que de forma prática, agora, nesse momento, isso vai refletir. 6h39 em Goiânia, capital de Goiás, coração do Brasil. Obrigado você pela sua sintonia, pela sua audiência qualificada, você que nos ouve aí na sua casa, né? Nos poucos carros que estão rodando Goiânia hoje, nesse 21 de abril, dia de Tiradentes. Tiradentes tem esse nome porque ele tirava dentes? Não, não é isso, né? Na verdade ele era um oficial, né? Um alferes, né? E aí ele fazia outro serviço. E parece-me, vendo aí pela história, que na hora de secar o bagaço, na hora de a turma ir por topou ser a ovelha que ia para o matadouro.
Ele teve um gesto, por isso que o Tiradentes é até confundido com um Marte religioso. Acabou sendo tornado porque, herói, né? Porque ele, né, conta. Eu acho que não teve nada disso, né? A turma, quem que é o ladrão que jogaram Tiradentes lá, saíram correndo, um bando de frouxos. Fiquei só. Ficou só, ele assumiu aquilo e mandaram esquartejar, enforcaram e depois despedaçaram o corpo de Inclusive até de tem um seriado, tá passando alguma coisa na aí. Globo, eu ainda Mas não vi. passa tarde demais, eu não dou Me conta. disseram que é muito interessante, né? Muito Me disseram fiel que é aos muito fatos, né? Ele é uma novela, mas fiel aos fatos Posterior à históricos. exibição em tela aberta, eu vou tentar assisti-lo. Vamos mais para um intervalinho e a gente volta aqui para a última parte do nosso programa. Boa noite pra você. O seu almoço com graça, você ouve todos os dias aqui. Voz FM 92,1. Uma programação bem temperada para o seu almoço. Música suave, com muitos prêmios para transformar o seu almoço em uma benção. Almoço com graça, todos os dias, na Voz FM 92,1. A rádio que faz amigos. A Voz FM está inovando a cada dia. Agora você pode interagir com a gente pelo WhatsApp. Pode pedir sua música, pode mandar seu alô e ainda concorrer aos prêmios. Tudo pelo WhatsApp da Voz FM. O WhatsApp da Voz FM. Anote o nosso número. 6284190692. 6284190692. Mas lembre-se, no seu primeiro recado você deve enviar o seu nome completo, o seu bairro e cidade onde mora. WhatsApp da Voz FM, facilitando a sua vida. Essa é a Voz FM, a rádio que tem o WhatsApp para você. Agora você já pode ouvir a Voz FM no seu smartphone. Já está disponível o novo aplicativo da Voz FM para Android e iOS. O som digital da Rádio Gospel que mais cresce no momento. Pelo aplicativo você tem acesso direto ao nosso site, Facebook, WhatsApp, Twitter e todas as redes sociais para você enviar seu recado para a Voz FM. Tudo rápido e fácil. Baixe grátis o aplicativo da Voz FM para o seu celular e ouça tudo digital. Voz FM, a rádio que tem aplicativo para você. Você lembra dessa música? Mas a minha maior alegria é saber que muito em breve... Música raiz como essa e muitas outras você ouve aqui na Voz FM, todos os sábados às 19 horas, no programa Voz da Saudade, com o pastor José Vargas. Em alguns momentos, tudo que a gente precisa é de um abraço amigo e de uma palavra que venha de Deus para nossas vidas. Nós da Igreja Esperança estamos de braços abertos, esperando por você e sua família. Procure a Igreja Esperança mais próxima de sua casa ou nossa sede, na Avenida Bartolomeu Bueno, quadra 15, lote 26, Jardim Montserrat, em Aparecida de Goiânia. Temos cultos às quartas-feiras, às 20 horas e nos domingos em 2 horários, às 9 da manhã e às 7 da noite. Venha estar conosco. Deus tem o melhor para a sua vida. Igreja Esperança, uma bênção para você. Solte sua voz. WhatsApp 84-19-0692, 94-20-1300, 3212-9210 são os telefones que você pode estar ligando e participando ao vivo aqui com a gente, né? Grave um videozinho, tem um áudio aí, vamos ver o nosso ouvinte. Ô meu amigo Marcelo Augusto, parabéns pela programação novamente, um abraço a todos aí, ao meu querido pastor Samuel Almeida. Estamos aqui, um abraço a todos da igreja. 2,1. Olha, são 6 horas e 44 minutos agora. Nós estamos caminhando aí para o nosso final. E aí fica aquela pergunta. Nós não falamos de Goiânia ainda, mas vou falar agora. Samuel Almeida, nós estamos... Eu vou poder nesse programa, Marcelo. Aqui você pode tá tudo. Ao vivo, eu nem sei o que eu posso aqui. Pode tudo. Você tá me pinicando a língua. Pode. Tá pinicando. Eu escutei aqui alguém perguntando também pelo telefone. Sobre candidaturas de vereador, de prefeito de Goiânia. Isso, nós estamos ouvindo aqui a rádio, nós já ouvimos vários pré-candidatos, inclusive amanhã eu convidei o deputado Valdir,
O doidão, ou quer dizer, o delegado Valdir da Polícia Federal, da Polícia Civil. Doidão assim contra o crime, né? Ligeiro. 45 na algema e tal, aquele papo dele. Eu convidei ele amanhã para estar aqui, eu acho que ele vai me dar o cano, rapaz. Vai ser o primeiro que vai me dar o cano. Vamos ver, vamos confirmar aí. Eu vou ligar para ele mais tarde. Aqui já vieram ao programa o pré-candidato do Vanderlan do PSB. Vai me ajudando aí. Já veio o Francisco Júnior, do PSD, Alexandre Magalhães, do PSDC. Ontem nós entrevistamos o Luiz Bittencourt, do PTB. Você ouviu a entrevista? Ontem com o ex-deputado Luiz Bittencourt. Ele é muito inteligente, muito capacitado, né? Um sujeito. Gostei. Todos foram bons. Já tinha lido alguma coisa aí nos jornais diários sobre as propostas dele e estava assim, achando interessante. E ontem, ouvindo, foi muito bom, achei bastante positivo o diálogo de vocês. As pessoas que estão nos ouvindo pelo YouTube, pelo Face, elas colocam comentários, né, nas redes. É legal você estar ao vivo por causa disso, né? Fica ali perpetuado aquele momento e você pode extrair mais informações ao longo aí da semana. Marcelo, mas antes ainda, desculpa interrompê-lo, diga. Mas antes de começarmos a entrar nessa pauta, nesse assunto, eu fiquei curioso. Meu amigo Neles, ele falou, olha, eu quero discordar de um pensamento seu. Off, que ele falou, né? Colocou. Eu fiquei curioso. Uma revolução começou. Fiquei curioso, quero ouvi-lo. Aqui. É golpe! Um golpe contra o pensamento. Diga aí, Neles, qual que é a sua discordância? Não, é quando o Samuel disse que ele crê que dificilmente passará no julgamento do Senado. Ele acha que é mais difícil. Né? Ele acredita que não vai evoluir, né, o processo na parte do julgamento. Eu já discordo do Samuel nesse sentido, porque o fluxo da água, da correnteza, está muito forte, no sentido de ser julgado e ser condenado nesse sentido. E além do que, vai depender muito do gesto de quem vai sucedê-la provisoriamente nesses quase 180 dias, que eu acho que não vai chegar até 180 dias para ter esse julgamento final. Então é nesse ponto que eu discordo do Samuel. Eu acho que esse curso da água vai seguir até o seu final. Eu vou discordar. Vai desaguar no impeachment. Vai discordar também. Eu vou discordar também do jovem Samuel Almeida. E foi bom ele colocar isso, porque você que está nos assistindo agora e nos ouvindo, quando eu falar assistindo, não fala que eu sou ignorante, não, viu, gente? Porque nós estamos na TV e no rádio ao mesmo tempo. E esse som que está estourando aí é algum microfone que está solto aqui. Mas aí, o que acontece? Você, agora melhorou, você vai nos ver. E eu quero falar o seguinte, está na hora de você cobrar do seu senador, porque você votou. Se você não estiver lá, o titular, votado, né? Se o titular não estiver lá, tiver o suplente, que é uma malandragem também, para poder controlar melhor o voto, cobre do mesmo jeito, né? Ligue para esses caras lá em Brasília, e todos eles têm Face, tem Twitter, tem WhatsApp, enfim, tem várias formas de você achar um político hoje. Hoje é difícil o político se esconder. E quando estiver bem escondido, vai para a porta da casa dele. Faz uma manifestação na porta dele. Esse negócio só nego de esquerda manifestar nesse país não está com nada. O cidadão de bem tem que aprender a protestar também. Então, é isso que a boa observação aqui do Neres e do Samuel é nesse sentido. Está na sua mão cobrar o posicionamento político desses senhores que ficam lá nos palácios. Tem um ditado lá em Brasília, uma anedota lá, que diz o seguinte: estar no Senado é chegar no céu sem morrer. Porque é uma maravilha. Pensa no lugar bom do nego trabalhar, é ali. Então eles têm mais que fazer a parte deles mesmo. O Goiás tem 3 senadores, né? Vamos recapitular quem são os senadores de Goiás e o posicionamento de cada um deles. Senador Ronaldo Ramos Caiado. O posicionamento do senador Ronaldo é muito claro, ele é a favor do impeachment já. Eleito, hein? Eleito, senador eleito com o mais votado aí na última eleição. Uma das vozes mais fortes olha, se juntar o Aécio, aquela catrupi do PSDB na oposição lá, uns negros fracos, fala pouco, juntar todo não dá a metade do Ronaldo Caiado. Sozinho ele faz o papel da oposição quase todo. Às vezes exagera em alguma coisa, mas enfim, faz parte do jogo político. Outra senadora atuante que nós temos, senadora Lúcia Vânia. Qual é o posicionamento da senadora Lúcia Vânia? Vocês sabem?
Bem, ela tem manifestado aí nas mídias a favor do impeachment. A favor do impeachment. Porque eu fiquei aqui um minuto de dúvida. De dúvida? Você não está lendo muito, não está entrando na rede da lendo. Senadora Lúcia. Porque eu tinha lido na matéria que ela estava pensativa, que ela não tinha decidido ainda. A matéria nem havia chegado no Senado. Por isso que minha mente deu uma travada aqui. Mas a senadora Lúcia Vânia, o seu partido fechou questão, ele é do PSB, e o PSB vai marchar a favor do impeachment. Apesar de que dentro do PSB tem o senador, o Capiberibe, que é contra o impeachment. Todo partido tem engraçadinhos, tinha que expulsar todo mundo. E aí tem mais um senador Wilder de Moraes. Senador Wilder de Moraes, que assumiu o cargo na vacância. Ele não está substituindo, ele está assumindo. Que não foi eleito, assumiu a vaga do senador Demóstenes. Do senador Demóstenes, que foi afastado, foi impeachmentado pelo Senado. Diga de passagem, de forma muito injusta. Mas enfim, não vem ao caso aqui agora a gente discutir isso. O fato é que o senador Wilder é senador de fato e de direito, tá certo? E ele se posicionou a favor do impeachment. Então o estado de Goiás... Né? Cadê a salva de palmas aí para os nossos senadores? O DJ que faz tudo aqui nessa rádio. Salva de palmas para os nossos senadores que vão votar os 3 a favor do impeachment. Isso, parabéns. Porque político gosta de palmas, fala a verdade. Gosta de outras coisas também, mas palma ele principalmente. É isso mesmo ou vocês discordam dessa minha análise aqui rápida? Não, é isso mesmo. É o que a gente tem visto aí pelos meios de comunicação. Eles já têm se declarado, se posicionado dessa forma. E eu reforço aquilo que eu disse aqui. Essas águas que correm a favor do impeachment vão desaguar no impeachment. Eu não acredito que vai inverter esse processo, a menos que surja um fato novo que não conhecemos ainda. É uma gravação, né? Eu sou um pouco mais cético em relação a isso. Olha, conseguir 54 senadores para uma cassação definitiva da presidente da República, que é a chefe do Executivo, hoje tem pouco provável. O placar dos votos no Senado. Caça aí na internet para nós. Placar no Senado. Bota assim. Placar no Senado Federal. Aí vai sair lá a turma que já se manifestou. Eu acho que já passou de 45 os votos favoráveis. 47 os que manifestaram a favor. Aí tem alguns indecisos que eu não me lembro o número, tá? E 20 e poucos, quase 30 contra o impeachment. Olha, 20 e poucos. Mas 20. Então, são quantos aí? Vai lá, fala aí pra gente. 81 menos 20. 46 a favor, 5 indecisos, 10 não quiseram responder e 20 contra. 45 a favor. 46 a favor. 46 a favor, 5 indecisos. 10 não quiseram responder. 10 não falaram. E 20 contra. Então nós precisamos aí de mais... Nós precisamos de mais 10, né? 10, 56. Mais 8, né? 54 votos. Então, mas 10 é certeza. Tem 5 indecisos e 10 que não falaram. Quem não fala pode ser a favor, pode ser contra. Depende o indeciso do rolar também pode, águas. né? Então nós estamos trabalhando aqui para ter esses 10 votos. Não é muito difícil não. Tá mais fácil para a oposição do que para o governo ganhar isso, né? Ou não? Na minha visão, não. O Neles discorda. O Neles acha que tá mais fácil a oposição ganhar. Deputado sem vergonha lá da Paraíba, lá do onde que é aquele deputado? Como é que é o nome dele? Esqueci o nome dele, que ele subiu na tribuna e xingou todo mundo lá. Disse que tinha os votos, começou a ler os votos. Esqueci o nome do cara agora, rapaz, mas ele desafiou. Não há torcida, do meu lado, não. Falar a verdade pra você. A minha análise é fria, não tem torcida minha, pessoal, dessa questão. Eu entendi sua posição. Sua posição ela é uma posição de quem conhece os fatos. O deputado Samuel, veja bem, ocorrendo o afastamento da presidente, o Michel Temer assume, deve ficar aí em torno de mais ou menos, no mínimo, 150 a 180 dias. Eu acho que não chega a 180 dias para finalizar, né, o julgamento. Nesse processo, os senadores vão refletir de dois lados. Vão analisar todo o processo para fazer o seu juízo de valor, vão observar como é que o novo governo está se conduzindo, né, pegar, que né? vai também influenciar no juízo de valor dele. Não né? é possível você fazer uma mudança significativa na questão econômica e política em 150, Mas 180 deixa dias. Praticamente eu botar analisa qual vai ser o caminho. Pimenta malagueta nessa discussão aqui. E as pessoas nesse país que têm responsabilidade com a economia, com as coisas derem certo, que estão meio em cima do muro, não estão querendo participar desse governo provisório. O que vocês acham desse posicionamento? Que não são poucos.
Você acha que está correto do ponto de vista do país? Não é hora agora de tomada, porque plano desse novo governo não existe, né? A Dilma não tem condição nenhuma política de fazer nada. Ela não consegue nem nomear um ministro. Então acabou o governo, a verdade é essa. Na prática, o governo acabou após a reeleição, não acabou agora. Muito bem lembrado. Não acabou agora, Tem acabou. Um ano e meio que eles estão aí enrolando a Ainda população. não disse a que veio. Ainda não disse a que veio. Então, o governo não acabou agora. O governo não conseguiu se restabelecer após o processo eleitoral. Você é a favor dos homens de bem desse país participarem de um novo governo, de um governo de coalizão das forças políticas? 1 minuto e as suas considerações finais, deputado Samuel. Eu entendo, Marcelo, que é um momento muito complexo, muito difícil para se analisar, até porque no meu conceito eu não creio que há sequência do governo Temer, não acredito no governo Temer. Eu acredito que há desdobramentos diferentes, com a própria finalização desse processo sendo favorável à presidente Dilma, e que se mude, eu creio que pode também, por vários motivos, o Tribunal Eleitoral até cassar a chapa inteira. Até porque o Michel está entrando numa situação que ele próprio está sendo pedido o impeachment dele antes que ele assuma o governo. É verdade. Então é muito complexo você assumir uma posição num governo que ele está sendo questionado antes de existir. Então a situação ainda é pior do que a da presidente Dilma, porque se ela estava legítima pela votação, ela não conseguiu governar. Agora você imagina alguém que está sendo presidente tampão. A situação é muito mais complicada. Isso aconteceu na Argentina. Obrigado por você participar com a gente. Agradeço Quero te convidar para outros convites. O tempo é pequeno, né? O tempo é curto, você gosta desse tema. Muito. Cumpriu a palavra, veio no feriado. Parabéns. Se não viesse, esposa deixou. Se viesse, eu meti o pau no seu que ao filho. Brincadeira. Abraço, Marcelo. Abraço obrigado a todos os amigos da Voz FM. José Neles, obrigado você também por ter aceito o nosso convite e pela sua participação aqui no programa de hoje. Eu que agradeço, me senti muito honrado pelo seu convite e é um prazer estar sempre por aqui. Obrigado a vocês. Eu vou finalizar o programa lembrando o discurso de Antônio Vieira, as 7 propriedades da alma. Muito tempo há que a mentira se tem posto em pés de verdade, ficando a verdade sem pés e com as dobradas forças a mentira. E a força que, sustentando-se em pés alheios, ande no mundo a mentira muito de cavalo. Se houve filósofo que com uma tocha numa mão buscava na luz do meio-dia um sábio, hoje, por mais que se multipliquem luzes as do sol, não se descobrirá um afeto verdadeiro. Buscava-se então a ciência com a vela. Hoje pode-se buscar a verdade com a candeia na mão, que apenas se acha nos últimos paróximos da vida. Boa noite, muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser. Pregador Lu, Apocalipse 16. Eu tava morto, mas sei que hoje vivo. 2 décadas do hip hop, tome meu fruto. Eu sei quem sou, sei pra onde vou. Sei de onde vim, sei quem aqui me colocou. Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós. Ao som da sua voz, minha alma floresce. Frutos nascem, flores crescem. Ele entrou na minha casa, ele entrou na minha vida. Cuidou de cada folha, cuidou de cada galho. Fez em terra seca germinar, copa bonita. Eu sou a semente que não secou no sol. Sou a semente que o pássaro não devorou. Sou a semente que o espinho não sufocou. Eu sou a árvore de bons frutos, se foi Deus quem me plantou. Árvore que não produz nada vira lenha. Só serve pra queimar e vira cinza na fogueira. Purifica o clima. Você é nosso maior bem. Responda sempre. Voz FM 92,1. A sintonia do meu rádio. Sai do chão.
poder estender minha